Boa noite aos amigos, aos admiradores, às pessoas que acompanham o meu canal. Eu sou o professor Johnny Formiga e estou aqui para tratar de um assunto que está na crista da onda, infelizmente, que é a questão do racismo. Só que eu vou fazer isso a partir de um texto de Machado de Assis, grande escritor brasileiro, um conto chamado Pai contra a Mãe. Eu vou fazer esse vídeo em 3 partes, porque são 3 vieses diferentes, certo? Nesse primeiro viés, nesse primeiro vídeo, eu vou destacar um pouco a relação que existiu, problemática, num primeiro momento, entre o escritor Machado de Assis e Rui Barbosa, jurista baiano. Veja bem, Rui Barbosa, ele teria sido um dos republicanos a querer apagar dos registros da nossa história aqueles que registravam a escravidão, que deixavam bem claro que a escravidão existiu no Brasil como uma instituição. Então, em nome disso, Rui Barbosa teria mandado queimar papéis, livros de matrículas e documentos relativos a escravos nas repartições do Ministério da Fazenda. E isso teve por finalidade eliminar os comprovantes de natureza jurídica e fiscal que pudessem ser utilizados pelos ex-senhores para pleitear a indenização junto ao governo da República, já que a lei de 13 de maio de 1888 havia declarado extinta a escravidão, e sem reconhecer o direito de propriedade servil, e nem poderia fazê-lo. Então, o próprio Rui Barbosa, dissertando a esse respeito, ele deixa bem claro esse ponto ao relatar o projeto de emancipação do elemento servil de 1884. Abre aspas. O princípio da indenização ficará repudiado para sempre, e rotos com ele os famosos títulos de senhorio da raça branca sobre a negra. Essa instituição iluminou em um relâmpago o futuro e travou a pugna entre o ódio e a esperança. Fecha aspas. Então, o intuito de Rui Barbosa não era apagar da nossa história a questão da escravidão, até porque isso era impossível praticamente, mas sim evitar que os ex-senhores reivindicassem indenizações junto ao governo por causa disso. Machado de Assis teria sido um dos que não entendeu esse propósito e condenou esse ato de Rui Barbosa. Machado de Assis diz mais ou menos assim, escreveu mais ou menos assim sobre esse assunto num trechinho de um romance seu, o último desse seu romance, que foi Memorial de Ares. Ele diz assim sobre a escravidão. Ainda bem que acabamos com isto. Era tempo. Embora queimemos todas as leis, decretos e avisos, não poderemos acabar com os atos particulares, escrituras e inventários, nem apagar a instituição da história ou até da poesia. Machado de Assis, como repito, isso está em Memorial de Ares, 1888, página 56. Então veja bem, é exatamente por causa disso que Machado de Assis, ao escrever o conto Pai contra a Mãe, ele dedica 5 parágrafos iniciando a narração, mas ainda não a narrativa, para mostrar como era a escravidão naquele tempo. Então, primeiro, nos 2 primeiros parágrafos, ele fala dos ofícios e dos aparelhos usados na escravidão, como, por exemplo, o ferro ao pescoço. Ele era aplicado aos escravos fujões. Era uma coleira grossa, com haste grossa até o alto da cabeça, e era um sinal de um escravo reincidente. Visto assim na rua, era facilmente capturado. Outro aparelho, o ferro ao pé, que dificultava a fuga também. Outro aparelho, a máscara de folha de Flandres, que tapava a boca. Ela tinha 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar. E com isso combatia a embriaguez e o vício de furtar. Desculpem. Era grotesca tal máscara, o texto diz, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Fecha aspas. Note que o narrador
É um narrador típico machadiano que é bastante irônico ao relatar uma coisa cruel com uma frieza absoluta. No terceiro parágrafo, o sentimento de propriedade e a questão das fugas. Os escravos fugiam com frequência. Nem todos gostavam da escravidão, o texto diz. Olha que ironia, tipicamente machadiana. Nem todos gostavam de apanhar pancada, né? Como se algum gostasse. Outra ironia. Mas a grande parte dos escravos, segundo o narrador, era apenas repreendida. Havia às vezes alguém da casa que servia de padrinho e mesmo o dono não era mau. O sentimento de propriedade moderava a ação porque dinheiro também dói. Né? Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel. Iam ganhá-lo fora, quitandando. Ou seja, vendendo comida. Né? Vendendo comida, exatamente isso. Você vê isso até na personagem, não de Machado de Assis, mas de Aloysio Azevedo, da obra O Cortiço, a personagem Bertoleza. O dono dela marcou aluguel, o dono dela vivia na Bahia, ela vivia no Rio de Janeiro, e mandava esse dinheiro do aluguel para ele, para poder viver ali como se fosse livre. Né? No quarto parágrafo, o texto destaca o anúncio nas folhas públicas. Isso ocupa um parágrafo com relação aos escravos fugidos. Esse anúncio mostrava os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação ou promessa de gratificação generosa. Aí de um lado a vinheta, né, o desenho, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o assoltasse, né? Porque dinheiro também dói, né? Esse é o que o texto deixa claro. Em mais um parágrafo, o narrador deixa claro que pegar escravos era um ofício do tempo e trazia implícito, a ação reivindicadora das ações nobres com que se mantinha a ordem social. Então veja, com esses 5 parágrafos, Machado teve a intenção de, já que os documentos da escravidão estavam sendo apagados, queimados, destruídos, manter um registro literário de como essas coisas aconteciam nesse Brasil da época, né, do século XIX. Então, essa foi a intenção de Machado, interpretando equivocadamente as intenções de Rui Barbosa. Mas o interessante é que nós não perdemos com isso, porque nós leitores, nem a literatura, porque esse início de conto, com esses 5 parágrafos, que impõe a narração, mas sem a narrativa ainda, eles são extremamente ricos e dão a demonstração de como esses absurdos, essas barbaridades eram tidas como coisas normais, tranquilas e que não causavam nenhuma celeuma em ninguém, ok? Então, esse é o primeiro vídeo sobre essa parte, né? Essa questão entre Machado de Assis e Rui Barbosa, a questão da escravidão, que inspirou esses 5 primeiros capítulos do conto Pai contra Mãe. No próximo vídeo, a gente vai entrar na questão da narrativa e da história propriamente dita, e logicamente com a sua análise. Se você gostou do vídeo, meu amigo, meu irmão, dá um joinha aí que gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho para dar uma força para esse canal. Valeu? Muito obrigado.